A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, Deus seja louvado. Vou deixar aqui uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. A Bíblia vai relatar que um certo homem chamado Saulo, este homem, ele perseguia todos aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que falavam em nome de Cristo, ele perseguia. A Bíblia relata que ele perseguia e ele levava preso, até mesmo intentava matar quem pregasse o Evangelho, quem anunciasse as boas novas de salvação. Todo aquele que confessava o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, era perseguido e preso por este homem chamado Saulo. Este homem, ele era fariseu. Este homem, ele só conhecia a letra, só conhecia a palavra, mas não conhecia o verdadeiro amor de Deus. E olhando para esta palavra, a Bíblia relata que este homem, ele vai até os sacerdotes, as autoridades da época, e ele pede ali cartas, ele pede ali autorização para ir até Damasco, e quem ele encontrasse falando de Cristo, falando da salvação, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele levaria preso. E a Bíblia relata que ele, indo a caminho, veio então um resplendor de luz da glória do Senhor e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele cai em terra e então ele pergunta: quem é, Senhor? E aí então o Senhor diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você lutar contra aquele que tem todo o poder. E então agora ele caído no chão, cego, porque ficou 3 dias sem ver. Então agora ele pergunta: Senhor, o que devo fazer? O que queres que eu faça? E então o Senhor falou: olha, você está perto de Damasco, então entra na cidade, que lá eu direi o que você deve fazer. Mediante esta palavra, o Senhor ministrou ao meu coração que para um homem, para uma mulher, ele ter uma verdadeira transformação, é necessário ele ter uma experiência com o Senhor Jesus. É necessário ele ouvir a voz do Senhor Jesus. É necessário, não as pessoas, por mais que temos que pregar o Evangelho, mas é necessário que o Senhor fale na alma, fale no profundo dessa pessoa. Então essa pessoa vai crer. Então essa pessoa vai ser transformada. Porque Saulo ouvia falar, mas ele não acreditava no Senhor Jesus. Paulo, ele ouvia falar, mas ele nunca teve uma experiência. E quando ele teve, a vida dele foi mudada. Então, para a sua vida e para a minha vida ser transformada, para haver fé, para haver uma transformação, é necessário a gente ouvir a voz do Senhor. É necessário a gente ver a glória do Senhor, o resplendor do Senhor. É necessário a gente ter uma experiência íntima com o Senhor. É necessário a gente ter algo único, ímpar com Deus. Nós termos vivência com o Senhor. E isso aconteceu com Saulo. E a vida dele foi transformada verdadeiramente, porque verdadeiramente ele ouviu a voz do Senhor. Então peça para Deus, peça para o Pai em nome do Senhor Jesus, que você quer ouvir a voz dele, que você quer sentir a glória dele. E então sua vida será transformada verdadeiramente. E isso é maravilhoso. Uma vez você ouvir a voz do Senhor, uma vez você sentir a presença dele, a glória dele, jamais você será o mesmo. E isso é algo que só o Senhor pode fazer. E quando você tiver essa experiência,
Aí você vai entender o que é servir a Deus, o que é verdadeiramente conhecer a Jesus. Porque muitos conhecem só de lábios, como diz a palavra em Isaías, mas o coração, a alma está longe. Então que Deus abençoe essas palavras em nossos corações.